Muito obrigada. Muito bem. Senhores e senhores convidados, caros representantes da Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia, e caro amigo, senhor João Bosco de Almeida, presidente da CHESF, que aqui é homenageado por mim e pelo senador João Duval, representantes que somos da bancada baiana no Congresso Nacional. Eu quero saudar a todos vocês e agradecer a presença de cada um nesta sessão solene de hoje. Uma sessão por mim e pelo senador Antônio Carlos Valadares, um senador nordestino de 3 mandatos, de Sergipe, para homenagear essa empresa que, como aqui já foi dito e repetido, é um símbolo do Nordeste brasileiro, um símbolo da capacidade, da criatividade, da capacidade de produzir do Nordeste brasileiro. E talvez por isso mesmo, me desculpem, os outros, sofrendo as dificuldades da discriminação que essa região também vive no reconhecimento do seu valor. Os antigos se referiam à vigorosa civilização surgida há mais de 3.000 anos antes de Cristo, o Império Egípcio, como uma dádiva do Rio Nilo. Todo o sucesso da antiga civilização egípcia deveu-se, em parte, à sua capacidade de se adaptar às condições do Vale do Nilo, da previsibilidade de suas cheias e da fertilidade de suas margens. Nós, nordestinos, conhecemos bem a importância que pode ter um rio na vida de um povo. No nosso caso, esse rio tem nome de gente simples, tem nome de santo, chama-se Francisco. Nós, nordestinos, conhecemos bem a importância deste rio. Quando, em 1945, o Decreto-Lei número 8.031, idealizado pelo engenheiro agrônomo Apolônio Salles, ministro da Agricultura no governo do presidente Getúlio Vargas, essa história ganha um novo rumo e o povo do Nordeste conquista uma ferramenta indispensável para o seu desenvolvimento. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, que nasceu com a missão de produzir, transmitir e comercializar energia elétrica com qualidade e rentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento do país. As usinas de energia da CHESF têm muita história para contar. Cada obra surgiu para produzir desenvolvimento. As 14 hidrelétricas ganham vida diária, seja pela mão que acende um simples interruptor ou pelos empregos gerados nas fábricas, hospitais, shoppings e outros empreendimentos movidos pela eletricidade que a CHESF produz. É a tecnologia que move destinos. As hidrelétricas da CHESF representam atualmente quase 100% do seu parque gerador. A maioria das usinas está localizada no Rio São Francisco. Constituída em Assembleia de Acionistas, realizada em 15 de março de 1948, pode-se afirmar, tomando a CHESF como exemplo, que são muitas e significativas essas mudanças. Antes da CHESF, toda a região Nordeste estava anos-luz atrás no desenvolvimento em relação a outras regiões do país. Todos os índices do analfabetismo, a mortalidade infantil, do desenvolvimento, as modernas tecnologias inexistentes, tudo fazia crer que tínhamos pelo menos 2 ou mais Brasis. Aquele da pujança, dos grandes avanços tecnológicos, das grandes indústrias, e o do povo abandonado, esquecido, morrendo à míngua, assinando com o dedão, sem opção de crescimento. Assim era o Nordeste antes da CHESF.
onde os lampiões de gás iluminavam as praças e pequenos geradores nas cidades maiores tinham hora marcada para serem desligados. Depois da chegada da Chesf, quando a energia elétrica iluminou as ruas e as casas do Recife também, e suas linhas de transmissão foram se espalhando por toda a região, não só foram iluminadas as cidades, as casas, energizadas as fábricas, como também o campo. Hoje a Chesf acredita que a garantia do seu futuro somente se dará por meio de uma gestão que consolide a robustez econômico-financeira com a responsabilidade social e o compromisso com o meio ambiente. Nesse sentido, em 2010, a companhia participou da construção e formalizou a aprovação interna da política de sustentabilidade das empresas Eletrobras. Esse documento expressa que a sustentabilidade empresarial significa fazer negócios promovendo a inclusão social, com respeito à diversidade cultural e aos interesses de todos os públicos envolvidos no negócio, direta ou indiretamente, reduzindo ou otimizando o uso de recursos naturais e o impacto sobre o meio ambiente, preservando a integridade do planeta para as futuras gerações, sem desprezar a rentabilidade econômico-financeira do negócio. O que é a Chesf hoje, em dados anuais referentes ao exercício de 2011? Número de empregados, 5.737. Capacidade instalada de geração, 10.615 megawatts. Produção de energia, 48.662 gigawatts. Energia contratada, 50.065 gigawatts. Distribuição de venda de energia no Brasil. O Nordeste, 30,89%. Sudeste e Centro-Oeste, 46,95%. Sul, 16,33%. Norte, 5,83%. Clientes, empresas distribuidoras de energia, 38%. Clientes, empresas consumidoras industriais de energia, 22. Clientes, empresas comercializadoras de energia, 43. Linhas de transmissão, 18.644,6 quilômetros em 500, 230, 138 e 69 quilowatts. Patrimônio líquido, 16,818 bilhões de reais. Receita operacional bruta, 6 bilhões e 500 milhões. Receita operacional líquida, 5 bilhões e 582 bilhões. Esta é uma empresa nordestina, que é uma empresa de integração do Brasil, através da sua energia produtora e integradora. Depois de mais de meio século de vida, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco atende a cerca de 45 milhões de nordestinos, através de um parque gerador de energia com uma capacidade instalada de quase 11 milhões de quilowatts, em suas 14 usinas hidrelétricas e 2 termoelétricas. São 87 subestações e 18 quilômetros de linhas de transmissão que levam a energia da Chesf para todo o Nordeste do Brasil, menos o estado do Maranhão. Através do mercado atacadista de energia, a Chesf agora vende energia elétrica para todas as regiões brasileiras, a única empresa do setor elétrico a conseguir este feito. No dia 3 de outubro de 1945, o presidente Getúlio Vargas sancionou os decretos-leis números 8.031 e 8.032 e o decreto número 19.706, autorizando a criação da Chesf. Entretanto, 26 dias depois, em 29 de outubro de 45, Getúlio é deposto. E somente após a posse do presidente Eurico Gaspar Dutra, ocorrida em 17 de outubro de 46, o assunto é retomado pelo ministro Daniel de Carvalho, que nomeia o engenheiro Antônio José Alves de Souza para organizar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, Sociedade Anônima.
A Chesf só foi efetivamente constituída em 15 de março de 1948, quando é realizada a Assembleia Geral para esse fim. É formada a sua primeira diretoria, sendo indicada para presidente o engenheiro Antônio José Alves de Souza, diretor administrativo Adosindo Magalhães de Oliveira, diretor técnico Otávio Marcondes Ferraz, diretor comercial Carlos Beré House Júnior. Ainda em 43, pelo decreto número 25.865, de 24 de novembro de 48, é criado o Parque Nacional de Paulo Afonso. Em 49, são iniciadas as obras da usina de Paulo Afonso, com escavações da bacia de decantação e barragem Delmiro Gouveia, que tem 4,5 quilômetros e liga os estados da Bahia e Alagoas. Esta barragem alimenta hoje as usinas Paulo Afonso 1, 2 e 3. No final deste ano, em 28 de dezembro de 49, começam as escavações dos túneis, poços, chaminé de equilíbrio e casas de máquinas. Ao longo de sua existência, a Chesf se consolidou como uma empresa propulsora de desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, sempre cumprindo sua responsabilidade social, materializada em diversas frentes de trabalho. Cada usina, subestação, linha de transmissão, instalação da empresa traz na sua história, ao seu redor, a preocupação em mudar a vida do povo para melhor. Pesquisa científica e tecnológica, educação, saúde, meio ambiente, cultura, incentivo ao desenvolvimento sustentável são alguns dos programas focados pela empresa que envolvem seus colaboradores e comunidades na qual está inserida, propiciando o fortalecimento da cidadania. Não basta para a Chesf ser a maior empresa energética do Brasil. É preciso transformar essa energia em ações que permitam a melhoria da qualidade de vida da sociedade e façam crescer o país. A Chesf, agora, com a nova política de barateamento energético, é responsável por 65% de toda a energia que foi barateada. Esta energia é produzida pela Chesf. A Chesf completa seus 65 anos, deixando de ser apenas a empresa da hidrelétrica de Paulo Afonso, como aqui também já foi destacada, para ser também responsável pela distribuição da energia nascida dos cataventos modernos da energia eólica e implantar plantas de energia solares. A Chesf, portanto, como o Rio São Francisco, é integradora da região Nordeste e integradora do território nacional. A Chesf deu uma contribuição efetiva ao desenvolvimento da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. E não é por outra razão que cabe a um senador ou a uma senadora baiana a responsabilidade principal desta homenagem. A Bahia foi fortemente impactada pela implantação da Chesf em nosso estado, na Cachoeira de Paulo Afonso, no seu derredor. A influência da Chesf em Paulo Afonso e no seu entorno se vê por tudo. A comunidade de Paulo Afonso e aquela localidade cresceu quase como um entorno responsável da Chesf. Os seus prédios, diversos prédios da Chesf, hoje foram cedidos para o Poder Municipal ou mesmo para o Poder Federal, implantar ali organismos de importância, como Justiça, como Ministério Público e de outras universidades para o desenvolvimento daquela região do norte da Bahia. As cidades submergidas no lago que fazem a história cultural, política e econômica da nossa região. A Chesf, e a Cachoeira de Paulo Afonso, que teve a sua beleza cantada em verso pelo nosso poeta maior, Castro Alves,
sempre foi uma preocupação dos baianos, porque aquela cachoeira que encantava os baianos e era a joia da coroa da rainha, não poderia ser destruída. E, portanto, toda a Bahia sempre se mobilizou em defesa da sua cachoeira. E a Chesf soube, ao se implantar naquela região, através da negociação permanente, ser tão querida quanto a Cachoeira de Paulo Afonso. Essa empresa é responsável por diversos programas sociais, inclusive de assentamentos rurais naquela região, de ajuda à implantação de programas de desenvolvimento e de economia solidária, como a piscicultura, também no entorno de Paulo Afonso. O patrocínio cultural tem sido responsável pela manutenção das nossas raízes culturais sertanejas naquela região e em todo o Nordeste brasileiro. O Lago de Sobradinho hoje se transformou num importante destino turístico da Bahia, se acoplando à produção do vinho e partilhando, portanto, de todo roteiro do enoturístico baiano, com muito destaque. E a Chesf passou, portanto, a ser patrimônio do povo brasileiro. E é por isso que nós a homenageamos, porque não se trata de homenagear uma companhia, uma empresa, mas sim algo que mudou, uma empresa que mudou e transformou a vida da região mais pobre do nosso país, com a sua implantação, com o seu desenvolvimento, com sua pesquisa e com seu compromisso com a vida dos nordestinos. A Bahia, o meu estado, é o estado onde se implantou os mecanismos principais para retirar a produção da energia elétrica da Chesf. Portanto, é o principal estado produtor da energia da Chesf. E é também o principal estado consumidor da energia produzida pela Chesf. Portanto, nós achamos que a Chesf ainda nos deve mais. Não se trata de fazer uma homenagem sem pontuar as novas necessidades. O principal hospital de Paulo Afonso, responsável pelo atendimento de toda aquela região, que é uma região, pela sua distância da capital, pelas dificuldades que tinha, inclusive, de rodovias, de acesso para chegar até lá, que, graças a Deus, agora, governo do governador Jacques Wagner, essa realidade se modificou e os investimentos do governo federal na BR-235, que liga toda aquela região de Paulo Afonso a Juazeiro, integrando-se também com Pernambuco e com Sergipe, nós vamos sentindo que o progresso que a Chesf significou no passado, ele vai ficando relativizado pelas novas potencialidades econômicas da nossa região, principalmente na região de Juazeiro, com a força da agricultura irrigada e com o seu resultado na fruticultura para exportação. Mas a Chesf ainda é a grande empresa de integração do Nordeste e ainda é uma peça indispensável ao nosso desenvolvimento. Eu creio, senhores, presidente da Eletrobras e representante do Ministério de Minas e Energia, que a Bahia requer uma atenção maior à Chesf e que a Bahia requer que a Chesf também lhe dê uma atenção maior. Aliás, eu não vejo por que a sede da Chesf continua sendo em outro estado que não o estado da Bahia, já que nós somos os principais consumidores e os principais produtores da energia explorada pela Chesf. A Bahia, portanto, solicita e reivindica
ser o principal estado de investimento da Chesf em todas as áreas e em todos os níveis. Tenho reivindicado muito e questionado muito os patrocínios culturais na área da Eletrobras. Sou uma senadora vinculada à luta em defesa da cultura brasileira. E vejo que quando a Eletrobras faz uma junção de todas as empresas que são parte do seu sistema Eletrobras e coloca a Chesf no meio disso, mistura o dinheiro dos nordestinos com o dinheiro da área mais rica, que mais recebe patrimônio. Basta olhar o desenvolvimento da Lei Rouanet para perceber que 80% do patrocínio realizado pelas empresas via Lei Rouanet está localizado no sudeste do Brasil, notadamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Portanto, redistribuir as riquezas nacionais significa também perpassar todas as políticas públicas desse interesse comum. Sou integrante da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo desta Casa e o senador que patrocina comigo essa sessão é o seu presidente, e toda a nossa ação, inclusive essa homenagem à Chesf, se volta para o entendimento de levantar mais uma vez a bandeira de valorização do Nordeste. Eu aproveito, portanto, esta sessão para reivindicar à Eletrobras um olhar maior sobre a região Nordeste, para o fortalecimento da Chesf, para o fortalecimento das ações das empresas que fazem o sistema Eletrobras sobre o Nordeste. E isso quer dizer também fazer com que a Chesf talvez nem participe desse edital nacional voltado para financiamento da cultura, porque nós só temos a Chesf para patrocinar a cultura na região do Nordeste, enquanto todas essas outras empresas e esses estados, principalmente os estados do Sudeste brasileiro, têm as diversas outras empresas do sistema Eletrobras, sem falar nas outras empresas do Brasil que patrocinam estas manifestações culturais. Portanto, senhor presidente da Eletrobras, senhor representante do ministro de Minas e Energia, um nordestino também à frente deste ministério, senhores representantes do setor elétrico, meu caro amigo, companheiro, que teve o seu nome saudado pelos baianos e pelo governador da Bahia para presidir a Chesf, por toda a bancada da Bahia, senador João Duval, porque sempre teve com a Bahia uma sensibilidade e uma compreensão, não apenas de um homem que é amigo da Bahia, mas também de alguém que compreende a importância da Chesf, da Bahia para a Chesf e da Chesf para o nosso Estado. Nós queremos mais ainda que a Chesf penetre na Bahia, que nos ajude mais urgentemente na distribuição dos parques eólicos que foram implantados agora em nosso estado e que nos ajude mais ainda com mais investimento em energia na nossa região, especialmente no estado da Bahia. Eu quero agradecer a todos, saudar com vocês e a energia e com energia os 65 anos da Chesf no Brasil e no Nordeste brasileiro. Muito obrigada. Gostou da minha reclamação? Gostei. Bem, senador. Claro. Cumprida a finalidade desta sessão de homenagem, agradeço às personalidades que nos honraram com seu comparecimento. Está encerrada a sessão.